Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gálatas, capítulo 4, primeiro versículo, diz assim: Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Amém? A igreja pode sentar, com a graça de Deus. Amados, é comum fazermos uma pregação expositiva. O que é a mensagem, a pregação, o sermão expositivo? É quando nós destrinchamos um texto bíblico, explicamos todo o seu enredo, fazemos uma exegese, uma hermenêutica e aplicamos isso para a nossa vida. Só que hoje, por uma direção da parte do Senhor, nós estaremos fazendo o que chamamos no seminário de pregação temática. Vamos pegar um tema e vamos abordar este tema à luz das Escrituras Sagradas. E acho que fica óbvio, lendo esses dois textos, que o tema é a respeito de maturidade. Quando nós vemos ao nosso redor a nossa sociedade, nós vemos que o conceito e o contexto de maturidade e a sua importância, ele vem sendo completamente ignorado. Hoje em dia, as famílias não criam mais homens, mulheres, para que vivam, desbravem esse mundo. Pelo contrário, existe um medo das famílias de terem filhos, porque a fala é: para que eu vou ter filho para botar nesse mundo ruim? Onde, antigamente, a intenção era criar bons filhos para um mundo mau, para um mundo caótico, para um mundo que vive em desastre. Mesmo no mundo desse nível, com ideologias contrárias à palavra do Senhor, com crescimento, seja de comunismo, com crescimento, seja de uma ideia feminista, com crescimento de ideias anticristãs, independente disso. Isso sempre aconteceu. Se você pegar o Império Romano, era um caos. Era praticamente um culto à devassidão e à imoralidade. Mesmo assim, homens e mulheres tinham seus filhos, porque o conceito não é criar filhos para que eles simplesmente tenham boas vidas, mas é estabelecer filhos nesse mundo, para que, mesmo que a nossa escatologia é a doutrina do fim dos tempos, a nossa escatologia, que está na nossa declaração de fé, que é o que cremos, ela afirma que o mundo ele vai piorar, só que nós não vamos colaborar para que o mundo piore, amém? Nós andamos na contramão do mundo. E o conceito de criar filhos, o conceito de trazer uma nova vida a esse mundo, é levá-la à maturidade, para que eles consigam, de certa forma, tornar um pedaço do mundo um pouco melhor. E a falta de maturidade, ela vai trazer um problema muito grande. Tem pesquisas que vão afirmar, com estatísticas, que cerca de 70% das empresas de famílias, elas não sobrevivem à segunda geração. Aí vem os teóricos, né? Vem o pessoal da maldição hereditária, aquela coisa toda, né? Não, tá, aquele dinheiro era maldito, nem sempre. E eu nem vou entrar aqui no mérito sobre maldição hereditária. Hoje não. Deixa que esse problema eu arrumo em uma outra mensagem. Mas vão mistificar, esse dinheiro é maldito, por isso que a empresa quebrou. Não é isso. É porque quando um herdeiro, ele assume algo tão grande, e ele assume sem maturidade, ele assume sem crescimento, sem
entendimento, ele vai pegar aquele império lindo, maravilhoso e enorme e vai levar à destruição. A gente tem um exemplo disso, embora fosse um projeto da parte de Deus, mas o meio pelo qual isso aconteceu foi uma completa imaturidade. Quando Salomão, filho de Davi, ele morre, ele recebe uma profecia que o reino dele seria dividido. Você confere isso em 1 Reis 11 e 12. E ali, no reino que viria a ser dividido, ele não crê e ele bate o pé para manter na sua descendência. E ele destina o reino a Roboão. Roboão, ele era um jovem, só que ele era um jovem muito truculento, um jovem raivoso. Ele era um jovem que não sabia ouvir. A Bíblia vai dizer que os anciãos, os mesmos que aconselhavam Salomão, que deu a oportunidade de Salomão ter um reino mais extenso, um reino mais próspero, um reino mais poderoso. Esses anciãos aconselharam Roboão, olha, diminui as cargas um pouco, olha, dá uma afrouxada nos impostos, faz assim, assim, assado. Ele falou, tá bom. Só que antes eu vou ouvir os mais moços, os meus amigos. Eu vou ouvir os jovens. E está recheado disso, né? Jovem preferindo o conselho de amigo, de amiga, do que o conselho de seus pais. E isso vai levando a juventude a mais e mais e mais destruição. Isso tem um nome. Se chama orgulho, se chama soberba, se chama prepotência. Roboão, ele fez isso. Ele ouviu os seus amigos e ele virou e disse, ora, se meu pai castigava com açoites, eu castigarei com escorpiões. O meu dedo mindinho será mais grosso do que a coxa de meu pai. Ele quis se provar. E o destino a gente sabe. O reino dividiu, vergonha em cima de vergonha. Ele provavelmente está dentro dessa estatística. Pegou a herança de seu pai, não soube administrar, foi com muita sede ao pote, quis ser maior do que Salomão, destruição e mais destruição. E isso vem destruindo a igreja do Senhor cada vez mais, porque os meninos, eles estão liderando a igreja do Senhor. Por isso que Paulo, ele vai afirmar que o pastor não pode ser neófito. Nós não vamos falar hoje necessariamente de uma maturidade num sentido completo da nossa vida, nós vamos falar de uma maturidade no sentido espiritual. E o neófito é esse novo na fé. E a Bíblia, ela sempre vai requerer que o líder, que o pastor alcance uma maturidade. Era assim no passado, quando Deus chamava alguém. Os levitas, eles só iniciavam o seu ministério a partir ali dos 20 anos. Os sacerdotes iniciavam o seu ministério a partir dos 30 anos. O próprio Jesus, e vamos lá, estamos falando de Jesus, Senhor, Rei. Ele, dando exemplo, iniciou o seu ministério com 30 anos. A gente cai no engano, amados e queridos irmãos, de achar que a gente só precisa de uma coisa. A gente só precisa de fé. A gente só precisa acreditar. Eu acredito em Jesus. Você acredita também? Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos no Espírito Santo. Acreditamos no Pai. Acreditamos na Bíblia. Só que nós temos que ir além. E a gente tem pregado bastante sobre ir além. Só que o além não é só dar passos à frente, mas é ter um crescimento verdadeiro. O ir além é ter uma perseverança além do limite. Por isso que Hebreus 6,12 fala, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, dependendo da tua versão, fé e perseverança, herdaram as promessas. 2 Pedro 1,5 diz assim, vós também, pondo nisto
mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Então a gente vê que não é ficar estagnado. Olha, você tem fé, agora está na hora de dar um próximo passo, está na hora de crescer, está na hora de fazer essa fé amadurecer, está na hora de crescer, de ter um crescimento saudável. Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, ele vai tratar sobre isso. Ele está começando a tratar com aquela igreja assuntos complicados, delicados. Eu fico imaginando, se eu pudesse, se Deus chega para mim, ele não faz isso, né? Mas se ele chegasse para mim e fala, meu filho, está aqui algumas igrejas que você pode escolher para pastorear. Eu, na minha carnalidade, e olhar para a igreja de Corinto e falar, isso aí é igreja? Tem certeza? Não está aqui por engano, como se Deus se enganasse? Porque ali na igreja de Corinto, a gente vê uma loucura acontecendo. É um povo se dividindo. Eu sou de Paulo. Não. Eu sou de Pedro. Não. Eu sou de Apolo. Não. E tem a outra divisão que a gente pula. Eu sou de Cristo. Porque quer ser o melhor, quer ser o mais espiritual, quer ser o grandão, quer ser o rei da cocada preta. Aí tem a galera que começa a tolerar umas imoralidades que não tem fim. Tinha um caso de um menino que estava tendo relações sexuais com sua madrasta, com a mulher de seu pai. E eles tolerando aquilo. E eles começam a se processar mutuamente. Você imagina o Alexandre processando a senhora? A Océlia processando a irmã Alessandra? Tudo na mesma comunidade. A gente não tem o exemplo, o contexto e a simbologia que a igreja é a família? Amém? Imagina um filho processando sua mãe? Um irmão processando o outro? Olha que loucura estava acontecendo. Olha o nível de divisão daquele povo. Aquele povo pegava e transformava a liturgia da ceia em um banquete egoísta. Eles faziam do momento, o auge da comunhão da igreja, que é a ceia do Senhor, faziam disso um grande momento de divisão. Você não trouxe nada, não vai comer. Você trouxe pouco, não vai comer. Vai comer esse teu pouco aí. Não é assim. Até que Paulo começa a explicar, olha, vocês têm muitos dons e os dons não lhe faltam. E ele começa a explicar quais são esses dons. Ele vai começar a desenvolver. E desenvolve. Até que ele chega no capítulo 13. E no 13, ele vai falar sobre o amor. E ele vai explicar o que é o amor e como ele consiste. E a importância dele, o clímax da sua explicação, que dura Coríntios 12, Coríntios 13, Coríntios 14 e Coríntios 15. No clímax disso, ele começa, pelo Espírito Santo, a mostrar, falta a vocês uma coisa, que é maturidade. Esses problemas que vocês vivem, esses problemas que vocês enfrentam, não são problemas que chegam, são problemas que vocês causam. São problemas que vocês cultivam. Porque quando eu, Paulo, era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu deixei de lado as coisas de menino, eu me tornei homem. Eu cresci, eu amadureci. Existem alguns sinais que nós podemos perceber da imaturidade espiritual. A fala, a verbalização, ela é imatura. Como assim, pastor? Quando você vê no meio do povo de Deus o avançar de fofoca, o avançar de palavras ásperas, a incapacidade de edificar com a língua. Eu não estou falando para sair abençoando os outros, não. Eu declaro, eu decreto. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de, juntamente,
de em comunhão você encorajar o teu irmão. Você dá uma palavra de ânimo, de esperança, de exortação e de repreensão, sim, também. Mas o imaturo, ele sempre vai usar a boca para ferir e não vai usar a boca para curar. Sempre vem com a intenção de matar, não de trazer vida. Sentimento imaturo é um outro sinal de imaturidade. Você é governado por suas emoções. Eu senti o arrepio, senti no meu coração. Já dizia, né? Cuidado, sentiu no coração, pode ser um ataque cardíaco. O que a gente sente não pode simplesmente nos dar uma direção. É por isso que existe um avanço na deturpação da família. Não, eu me sinto mulher. Eu me sinto homem. Aí, há um tempo atrás, alguns loucos, né? Alguns loucos falavam, daqui a pouco vão falar que estão se sentindo cachorro. Isso já chegou. Daqui a pouco vão se falar que estão se sentindo animal. Já chegou. Daqui a pouco vão falar que estão com sentimento por um personagem fictício e vão querer se casar. Já chegou. Está lá no Oriente que tem essas loucuras. Daqui a pouco vão falar que é xenofobia, né? Deus me dê graça. Lá no Japão, lá na China, onde isso tem aumentado. Porque estão deturpando, estão sendo guiados pelo que estão sentindo. Só que lhes falta teologia. Só que lhes falta Bíblia. O cristão, o homem e a mulher de Deus não é guiado pelo que sente, é guiado pela palavra. Por isso que nós somos chamados a renunciar. E a renúncia envolve tudo, inclusive emoções e sentimentos. Não podemos ser guiados por isso. Teve um caso que eu lembrei. A mulher chegou e falou assim, eu me amo tanto que eu vou me casar comigo mesmo. E pasme, depois de um ano, ela divorciou. Que ela não estava mais se aguentando. Olha a loucura que chega quando alguém é governado, é conduzido por emoções e sentimentos. Se você fosse fazer tudo o que tu sente vontade de fazer, irmãos, tu estaria vivo? Só você, meu filho. Ninguém sobrevive. Ninguém consegue. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão manchados, estão deturpados pelo pecado. A pessoa que tem um sentimento imaturo se ofende com facilidade. Qualquer questionamento, qualquer palavra contrária, já se sente ofendido. É um ego muito frágil que precisa ser transformado. A pessoa, o cristão, que tem uma imaturidade nas suas emoções, guarda ressentimentos. É aquela pessoa que não consegue liberar perdão. Aquela pessoa que nutre ódio. Eu estou assim hoje. Eu estou com ódio do Flamengo. Eu tenho que me libertar, né? São pessoas que nutrem ódio. Às vezes até elas realmente foram ofendidas. Mas teve um homem que sofreu a maior das ofensas e no auge da dor, ele declara, Pai, perdoa. Perdoa. Mesmo ele não tendo motivo nenhum para estar ali, pelo contrário, porque às vezes a gente pode não ter motivo para estar lá, mas a gente só tem que estar aqui, de boa. Ele não, ele tinha motivo para ser glorificado, para ser exaltado, para fazerem um trono para ele, para botarem um tapete vermelho, andarem de cabeça curvada. E mesmo assim, sendo digno de toda adoração, ele não nutriu um ressentimento. A palavra dele foi de perdão. Perdoa. Pensamento impuro.
São pessoas que não têm a capacidade de discernir, de entender, querem tudo para ontem, querem tudo do seu jeito, quer tudo à sua maneira, que julga pela aparência. Quantos você acha que não passa aqui? Não, pequeno, quente, calor, pastor semi-careca, suado igual uma coisa. Quantos vocês acham que não fazem isso? Quantos que você está numa luta, você está em alguma prova, você vai falar de Jesus, ele vira e fala, ó, tu está vivendo isso daí, ó. Isso daí não é para você, não. Você deve estar em pecado. E começa a apontar, começa a julgar. São pessoas que não têm discernimento. Com a maturidade, com o crescimento espiritual, vem a capacidade de discernir. Por isso que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. A pessoa que não cresceu, o cristão que não cresceu, ele quer o leite, um alimento raso. Ele não quer alimento sólido. Hebreus 5,12 vai dizer, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A igreja no Brasil está cheia há muito tempo de pessoas que vivem em um padrão infantil. Nós fomos chamados, e quando eu digo nós, eu não estou me referindo à denominação, porque a nossa denominação não é a única, amém? A nossa denominação não é exclusiva. Quando um pastor afirma isso, é uma seita. A salvação não está apenas aqui. Na verdade, a salvação não está em nenhum lugar. A salvação está em uma pessoa. E esta pessoa é Jesus, amém? Quando eu digo que nós não fomos chamados, eu me refiro ao povo de Deus. Nós não fomos chamados para viver de forma rasa. O que é viver de forma rasa? É viver numa dependência emocional de um líder. Viver na dependência emocional, no caso da igreja, de um pastor. É na incapacidade de servir sem reconhecimento. Sabe aquela pessoa que ela vai, limpa a igreja, que ela liga os instrumentos, se o pastor não vier elogiar, fica chateada, porque quer reconhecimento aqui na terra dos homens, mas nós não fazemos para ser reconhecido aqui, nós fazemos, não é nem para ser reconhecido no céu, nós fazemos por gratidão a Deus, irmão. Nós temos que deixar de lado essa cultura de reconhecimento. Nós não estamos aqui para chamar a atenção de homens, estamos aqui para servir em gratidão a Deus. É uma teologia rasa que a igreja brasileira vive, baseada em versículos isolados. Mas, pastor, a Bíblia diz que tudo que eu pedir crendo, o Senhor vai fazer. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, pastor. A Bíblia diz que conseguiram fazer essa proeza, né? Tirar João 8,32 de contexto por motivo político. Olha, irmão, o meu sangue ferve com isso. E conhecereis a verdade
verdade vos libertará. Ali está falando da verdade que é a palavra, a verdade que é Jesus. Não está falando de fatos esses que vocês podem manipular, que os políticos podem deturpar, mas a Bíblia, ela é única, e é essa palavra que liberta. Mas enquanto ficam em teologia rasa, se fundamentando em versículos isolados, a igreja não cresce, fica estagnada. E qual é o problema de não crescer? E qual é o problema de ficarmos aqui na nossa ignorância? Qual é o problema de ficarmos na nossa fraqueza? Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro ele é menino, presta bem atenção, ainda é herdeiro, ainda é salvo, amém? Ainda é cristão, ainda é crente, porque é filho, ainda é. Só que enquanto ele é menino, ele não tem consciência e nem entendimento de toda a grandeza que está à sua disposição. E se ele tem o conhecimento e o entendimento, igual o Roboão, da maneira errada, ele vai ser um prepotente e arrogante. E era comum essa frase de Paulo, lá no Império Romano: olha, é o meu herdeiro, mas ainda é menino. Ele é igual a todo servo que tem aqui na minha casa. O servo só faz o que manda. O servo, ele só vai cumprir ordem. O menino também. Criança não tem voz de comando. Menino não tem voz de comando. Ele está sendo lapidado. Ele está sendo forjado para virar homem. Enquanto o herdeiro for menino, ele não tem diferença nenhuma dos outros escravos daqui. Nada. Ele não tem acesso à herança, mas ainda é filho, ainda é salvo, ainda é crente, ainda é cristão. O texto, ele vai falar sobre o menino, o menor de idade, que é o Népios. Ele vai falar que, embora ele seja Kyrios Panton, que é senhor de tudo, ele vive, o verso 2, a gente não leu, sob cuidado de tutores e de curadores, porque em nada ele difere do servo, em nada ele difere do doulos. Só que o objetivo de toda criança é que ela cresça, é que ela amadureça. Irmãos, a igreja, ela perdeu completamente a noção de quem ela é em Deus. Tanto que tem um monte de mensagens sobre identidade. Aí a identidade, eu sou vencedor. Aí a identidade de Deus me chamou, de eu tenho um chamado. É a identidade disso, daquilo outro. Se tem uma coisa que eu não sou, irmãos, é pastor. Eu estou como pastor. Se Deus quiser me tirar, Ele que me tira. Amém? Eu não posso ter apego ao ministério, porque ele pode ser transacional. Eu posso estar aqui para abrir caminho para outros irmãos, e eu tenho que ter esse entendimento. Eu hoje tenho o meu trabalho, mas amanhã eu posso não ter o meu trabalho. Eu hoje sou casado, mas amanhã ou depois a minha esposa pode partir, ou eu posso partir e ela ficar aqui. Nada disso é eterno, só tem uma coisa que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós fomos chamados, nós fomos adotados por Ele. Agora você que tem filho, você gerou o teu filho, amém? Você não, né? Você gerou o teu filho. Você não escolheu o teu filho. Agora,
Se você tem um filho adotivo, você foi lá, olhou para ele e escolheu adotá-lo. Você quis adotá-lo. Você cheio de amor, você cheio de compaixão e de misericórdia, foi lá e tirou ele daquela vida que possivelmente era uma vida ruim para viver e trouxe para o seio da tua família. Nós não fomos gerados por Deus, nós fomos criados por Deus. Toda a humanidade, todo homem, toda mulher é criatura de Deus, mas para aqueles que receberam o Cristo, que receberam o Messias, que receberam o Filho, esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram adotados por Ele. Recebemos o seu amor em uma instância superior. Recebemos o seu amor não apenas como criaturas, mas recebemos o seu amor salvífico. Olha a grandeza disso. É o que Paulo fala em Romanos 8. E é o que a igreja precisa desenvolver. Porque senão a igreja vai continuar em tragédia. Por quê? Porque dessa forma vai ficar como um menino inconstante, que Paulo fala em Efésios, que ele é levado para lá e é levado para cá por todo o vento de doutrina. É por isso que parece que tem determinados momentos que a igreja está bem. A igreja está orando, a igreja está buscando. É palavra para cá, Deus usa Hernandes lá, usa Nicodemos cá, usa Subirá lá, e vem o mover, é uma coisa linda, mas fica só no momento. E é igual criança. A criança vai para uma festa, se diverte, aquela coisa toda, fica feliz, chega em casa, nada. Ou então, é quando você chega em casa com um videogame para o teu filho, aquela coisa linda, chama ele, eu chego com o celular, senta, vou te dar isso aqui, porque eu não tive na minha infância, eu quero te dar o melhor, mas você vai ter que ter regra, você vai ter que ter rotina, você vai ter que viver assim, vai ter que ser assado, eu vou, pode deixar, eu vou cumprir tudo, eu vou limpar, eu vou fazer, eu vou acontecer, não dá uma semana, irmão, uma semana, toda aquela rotina, vai por água abaixo. Criança vive de momento. Homem vive de responsabilidade. Criança vai para o culto, sente o mover, dá aquela mexida, dá aquele tremelique, glória a Deus e aleluia. Na segunda-feira está na vida de pecado de novo. Na segunda-feira, na terça-feira, esquece tudo que foi pregado no domingo. Quarta-feira vai para o culto. Está cansado, mas ouve uma palavra, glória a Deus e aleluia. E continua a mesma coisa, porque é menino, porque é infantil, é criança. A criança, você tem que chegar e falar, olha só, se tu não limpar, tu vai ficar uma semana sem o videogame. Na minha época era 30 dias. Só que parece que foi perdendo a validade o castigo, né? Hoje em dia é uma semana. Oi? Um dia. Uma hora, né? Parece que vai perdendo a validade uma semana, né? Pô, véia ficou de coração mole. Mas as crianças, elas são escravizadas pelo medo. Você vai ficar sem, hein? Não vou deixar você no seu amigo, não, hein? Não vai para o futebol, hein? Por circunstâncias, as pessoas, os crentes, estão buscando a Deus apenas pelo medo. É medo do demônio. É a panela que bate na cozinha. Às vezes eu acho que Satanás, ele virou cozinheiro, né? Chefe de cozinha. Deve ser. Panela batendo, pastor. Irmão, fecha a janela. Ela vai dormir.
Ou vai orar, né? Aí é o medo do inferno. É o medo de perder a salvação. É o medo de perder o cargo na igreja. Não vou fazer que se o pastor descobrir, eu vou ficar na disciplina. Por último, se é que pensam, não falam assim, eu não vou fazer, porque o sangue que por mim foi derramado é muito precioso. Esse é pensamento de quem tem maturidade, é pensamento de homem. O imaturo, a criança, que em nada difere do servo, vai buscar agradar a Deus somente por obras, mas não descansam e não desfrutam da graça. Pregamos sobre isso semana passada. Vivem debaixo de condenação. São cativos, prisioneiros do pecado. Por isso dependem de tutores humanos. É o verso 2 de Gálatas. Dependem de tutores e de curadores, mas não amadurecem, não crescem. Só que o interessante é o imperativo que Paulo aplica lá em 1 Coríntios 13. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com. Esse termo, katergeka, significa anulei, tornei inoperante as coisas de menino. Esse verbo está indicando que Paulo tomou uma decisão para que ele viesse a ter resultados permanentes. Ele não fala assim, olha, eu fui ali devagarzinho, acabando com as coisas de menino. Não. Chegou um entendimento que tem que ter uma mudança. Ele acabou com isso. Deixou isso de lado e passou a tratar as coisas como homem. Porque não basta apenas adicionar práticas positivas, práticas maduras. Tem que acabar com as coisas de menino. Em outras palavras, não adianta só acrescentar santidade. Na realidade, santidade é obedecer a Deus e negar os pratos do pecado. Colossenses 3:1, Paulo vai afirmar, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Agora presta atenção, verso 5. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. E ele vai continuar a lista. Ou seja, no amadurecimento, não é só assumir algumas responsabilidades, é deixar as práticas de menino. É deixar de agir como menino, é deixar de falar como menino, é deixar de pensar como menino, anular tudo isso e virar homem. E amadurecer, crescer. Qual o caminho para isso? Alimentação sólida, conforme lemos em Hebreus, deixando os rudimentos da doutrina, deixando o raso, deixando o pouco e se aprofundando mais e mais e mais em Deus. É o exercício espiritual. Ter esse alimento sólido, mas também praticar as disciplinas espirituais, oração, jejum, o estudo bíblico, o serviço na igreja. É ter um relacionamento maduro. É olhar para o seu próximo e se importar com ele.
como o irmão Everaldo orou na contrição. Olha a oração dele. Senhor, se nós tivermos falta com o nosso irmão e mesmo com aqueles que não são nossos irmãos, ou seja, é ter a empatia, isso é um relacionamento maduro, isso é amor incondicional, ou seja, eu amo independente se eu recebo algo em troca, eu amo independente se a pessoa me estende a mão ou não, eu amo independente se ela me trata mal ou não. Por quê? Porque ele me amou primeiro. É assim que funciona um relacionamento maduro. É uma santificação que vem, às vezes, através do sofrimento. Romanos 5, 3 e 4. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Por quê? Porque Deus usa provações para nos amadurecer. Amém, irmãos? 1 Pedro 2,2, ele vai falar sobre a submissão à palavra, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mas, pastor, você está falando a mensagem inteira que é para ser como homem, e Pedro está falando para ser como criança. Ele não está falando para ser como criança. Ele está falando para você desejar o alimento espiritual igual a criança deseja o leite. Ou seja, para a criança tudo é uma novidade. Para a criança, o leite é uma picanha, é uma pizza, é uma coisa de outro mundo. Lembra que falamos na última mensagem? Nós não podemos tratar o sagrado, o santo, o culto como mais uma coisa comum. Comum é a tua vida, comum é o teu trabalho, comum é tu acordar, comer e beber. Igreja, oração, Bíblia é algo extraordinário. Por isso, olhe para as coisas espirituais com um desejo ardente, inocente, gerando uma grande expectativa. Eu me lembro quando eu era criança e minha mãe fez isso comigo, com os meus irmãos. Eu sei que o Alexandre faz com o seu filho e acredito que todos vocês fazem. Quando vocês vão para um lugar diferente, vai para um shopping, vai para um parque, vai passear, você não fala para o teu filho, que às vezes o teu filho ele vai criar uma grande expectativa e às vezes acontece de não conseguir ir, tem um imprevisto, então para ele não ficar pentelhando o teu ouvido o dia todo, todos os dias da semana, você não fala. Por quê? Para você é mais uma ida no shopping, mas para a criança é uma coisa diferente, que sai da rotina. É isso que Pedro está falando. Deseja. Lembra do louvor? O abraça-me. Quero ser como criança, no sentido de desejar, de criar expectativa, mas não de agir como uma criança. Cristo, para a gente encerrar, ele é um modelo perfeito de maturidade. Por quê? Com 12 anos de idade, ele está lá no templo, o velho tudo sentado, e ele está ensinando eles tudo. Está instruindo eles tudo. Só que mesmo com uma capacidade além, ele sabia do seu lugar. Mesmo ele indo ensinar no templo, ele ainda se submetia a José e a Maria. Maturidade não significa rebeldia. Maturidade não significa fazer o que eu quero. É eu me submeter à direção e ao momento em que eu estou vivendo. Jesus ele tinha um crescimento fora do comum, de forma integral, no seu intelecto, na sua forma física, na sua forma espiritual e na sua forma social. Mas mesmo assim, quando Maria vai e procura, chama ele, ele obedece. Ele segue sua família. Ele falava com autoridade, Mateus 7,29. Ele sentia, tinha um sentimento profundo. Quando eu falo de não ser guiado pelo sentimento, eu não estou falando para tu ser um robô. Eu não estou falando para tu ser, sabe,
antissentimento, o sem coração. Eu não estou falando isso, irmãos. Estou falando sobre tomar decisões baseada em emoção, baseada em sentimento. O próprio Jesus, ele sentia. Ele chora quando vê qual é o nome dele? De 4 dias? O Lázaro. Às vezes foge, né? Quando ele vê o Lázaro morto, quando ele sabe que o bicho está morto. Era amigo, homem, é isso aí. Era amigo dele. Amigo dele, ele sentiu aquilo. Mas ele, como homem, se fosse só homem imaturo, guiado por suas emoções, soube que o cara estava morto, ele ia na hora. Mas ele, sendo guiado por Deus, ele entende. Eu não estou falando que não pode ir em enterro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu estou falando daquele momento, a direção que Deus tinha para Jesus naquele momento. O propósito que Deus tinha para Jesus naquela situação, naquela circunstância. Ele entendeu que não era hora de ir mesmo com um amigo dele morto. Ele não foi guiado pela emoção. Ele não foi guiado pelo sentimento. Ele pensava e discernia de forma divina e com clareza os corações, porque ele tinha maturidade. E ele demonstra essa maturidade. O auge disso é ele na cruz. Ali, e o homem faz isso. Uma pessoa madura, uma mulher de Deus, um homem de Deus faz isso que Jesus fez. Renunciou os seus direitos divinos. Lembra de Filipenses 2,5 que a irmã Rosângela pregou? Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus. Ele renunciou toda a sua essência divina, toda a sua glória. Mas aí hoje o crente, para renunciar a qualquer coisa, é um parto, é uma dificuldade. Parece que está fazendo um favor. Eu costumo até dizer que o texto diz que ele se esvaziou. Aí, geralmente, o que ouvimos é que nós temos que nos esvaziar. A gente já está vazio. A gente tem que reconhecer que está vazio, que não tem nada, porque se não tem Cristo e está cheio, é demônio. É demônio. Ih, quase não sai. É demônio. Voz de homem, né? Falar como homem, né? Não como menino. Nós não temos que nos esvaziar, já estamos vazios. E lá no auge da sua renúncia dos seus direitos divinos, ele suporta a cruz, que era um símbolo de vergonha, que era um símbolo de desprezo. E lá na cruz, como falamos no início, ele declara perdão e conclui parte do seu propósito. Tetelestai, está consumado. Nós crescemos à medida que nos conformamos à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Ele é o varão perfeito para o qual devemos crescer. Efésios 4, 13. Agora você imagina, é uma história que contam. Lá no final de 1800, quando a Lei Áurea foi assinada, de libertação dos escravos, conta-se que um homem que recebeu a sua libertação, ele não saiu da sua prisão, ele continuou lá. E ele não continuou lá porque lá era muito bom. Aí é outra mensagem, né? O escravo por amor, né? É outra mensagem. Ele continua lá e ele afirma isso ao seu antigo senhor, que fala, vai embora, rapaz. Tu agora está livre. Ele fala, eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei ser isso aqui. Eu só sei viver assim. Jesus nos libertou e nos chamou, nós somos filhos, mas ainda vivemos como escravos.
ainda vivemos alheios à presença e à glória e à palavra de Deus. Mesmo salvos em Cristo Jesus, nós não desfrutamos como temos que desfrutar, não vivemos como os filhos, vivemos ainda como escravos. É como uma mulher que tinha um filho, um único filho. E quando ele nasce, a mulher fala, eu vou fazer de tudo para protegê-lo. Aos 8 anos, ele não amarrava os próprios sapatos. Aos 15, ele não sabia fritar um ovo. Aos 25, ele não conseguia manter um emprego. E quando ele não amarrava seus sapatos, a sua mãe estava lá. Quando ele não fritava o ovo, a sua mãe cozinhava. E quando ele não mantinha o emprego, a sua mãe pagava as suas contas. Aos 32 anos, um menino no consultório psicológico explode e brada. Eu não sei quem eu sou. A minha mãe fez tudo por mim, agora eu não sei fazer nada sozinho. Sou um adulto. Só no corpo, mas por dentro sou uma criança. A igreja está cheia de meninos espirituais, porque são negligentes. E os seus pastores e líderes, às vezes, são super protetores. Tomam conta, não são super protetores, né? São senhores. Tratam o povo como escravo, querem tomar a decisão pelo povo. A minha missão não é essa. Eu faço tudo por você, irmão, menos a sua parte. Menos aquilo que você tem que fazer. Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 3:2, dei-vos leite a beber, eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Eles já estavam num outro momento, mas mesmo assim eles se recusavam a avançar. Igreja não é creche, igreja é um exército de santos maduros que avancem no reino de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Vou falar de alguns para vocês. Jacó, na sua fase imatura, ele foi um manipulador. Como assim, pastor? Ele explorou a fome de Esaú para roubar a sua primogenitura. Ele foi mentiroso, teve a audácia de enganar o seu pai. Foi um covarde, fugiu quando as consequências do seu erro vieram até ele. A fé dele foi condicional. Ele barganha com Deus em Betel. Se Deus for comigo, então será o meu Deus. Ele confiou na carne, no seu próprio braço. Só que Deus tem uma espécie de pedagogia soberana que consegue instruir o seu povo e lhes dá lições. Afinal de contas, Jacó se submeteu a um homem. Qual é o nome dele? Labão. Que também enganou ele. Ele sofreu o que ele fez. Deus usou isso para quê? Para que ele amadurecesse. Para que o Jacó, o homem Jacó, crescesse, ele tivesse um quebrantamento, literalmente, né? Porque ele encontra um anjo do Senhor e o anjo dá na perna dele e ali ele tem que quebrantar de verdade. Ali ele tem que se dobrar diante de Deus. Ele tem que reconhecer o que ele era. Quando o anjo pergunta, você acha que o anjo não sabia o nome dele? Claro que sabia. O anjo pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, Jacó. É para que ele lembrasse de tudo o que ele tinha feito. Mas a partir daquele momento, depois de um quebrantamento, depois de deixar de lado as coisas de menino e assumir como homem, ele não é mais Jacó, ele é Israel. Ele cresce, ele amadurece, ele desenvolve, ele tem uma nova identidade, se torna um adorador de verdade, construindo um altar em Betel. Ele tem humildade, ele vai até Esaú, se prostra e pede perdão.
Ele age como um profeta na sua família, é um patriarca influente e se torna um homem de fé. Hebreus 11, 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Seu último ato, antes de morrer, foi adorar. Moisés, ele sai do impetuoso. Moisés, ele não matou um judeu, ele matou um egípcio. Era para olharem e falarem assim, olha, o libertador. Era para olhar para ele, olha que homem. Ele teve a audácia de se levantar contra o soldado egípcio. É isso que o povo faz? Não. Porque não era certo. Não condizia com o amadurecimento. Moisés, ele sai dali com 40 anos de idade. Ele viveu a vida dele lá fora. Só que depois ele vive mais 40 anos até ver a sarça. Às vezes, o amadurecimento leva muito tempo. E nós precisamos entender e nos submeter a isso. Moisés, quando é chamado de novo, ele dá um monte de desculpa. Porque antes ele quis libertar o povo com a força do seu braço. Não, eu posso, eu vou fazer, eu vou matar esse soldado. Eu vou ir para cima. Só que quando ele está lá na sarça, o Senhor chama ele dá pelo menos 5 desculpas. Ele fala, quem sou eu? Quem direi que me enviou? Eles não crerão em mim. Não sou eloquente. Envia outro. Porque ali ele já estava amadurecido. Ué, pastor, o Senhor está chamando ele. E ali ele está dando um monte de desculpa, porque ele estava com medo de agir de novo, como agiu lá atrás na força do seu braço. Aqui ele reconheceu que ele não tinha força e não tinha capacidade nenhuma. Aqui ele foi um homem maduro. E outros diversos exemplos, a Bíblia está recheada disso. Portanto, o amadurecimento, amados e queridos irmãos, é necessário. A pergunta que ecoa hoje é, você está crescendo ou está estagnado? Deus não se agrada de filhos eternamente infantis. Ele nos salvou para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Efésios 4,15. A maturidade não é opcional, é mandamento. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Talvez você esteja aqui hoje e reconheça. Sou como aquele herdeiro de Gálatas 4. Tenho tudo em Cristo, mas vivo como escravo. Tenho medo, sou controlado por emoções, não consigo vencer pecados básicos. A boa notícia, Cristo não apenas nos chama à maturidade, Ele nos capacita para ela. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. O que nós precisamos fazer é cooperar com a maturidade e com o crescimento. Renunciar conscientemente os padrões infantis, alimentar-se da palavra sólida, exercitar-se nas disciplinas espirituais, submeter-se à comunidade da fé, perseverar nas provações que Deus permite e nos dá. A maturidade, ela não acontece por acidente, é fruto de decisão intencional e graça capacitadora. Amém, irmão?